Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Estou com uma live internacional hoje, com o Dr. Rolando Romero, lá da Bolívia. Tudo bem com vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar enviando pelos comentários ou pela caixinha de perguntas, como vocês preferirem, tá bom? Tô esperando. Ó, o Dr. Rolando já apareceu aqui. Vamos lá. Boa noite, Oi, Mari. tudo bom? Tudo de boa? Um prazer ver-te de novo. Bom te ver. Que bom te ver novamente. O mesmo, o mesmo. Aí tá 19 horas agora, né, na Bolívia, aqui 20 Sim, horas. é uma hora menos aí que no Brasil, né? Então, a diferença horária não é muita coisa. Uhum. Então eu vou apresentar o Dr. Rolando Romero, para quem não conhece ele é meu amigo, né? Ele já veio para Curitiba algumas vezes, então a gente acabou fazendo O amizade, quê? né? E conversamos aqui Ah, diariamente. Não, tô contando, né, que você é meu amigo, que a gente conversa diariamente, que já veio para Curitiba, conversamos, fizemos uma live no curso, depois uma fora do curso, né? Daí fizemos também uma live lá no hotel, uma live ao vivo, né? Os dois foi legal. juntos, né? E foi muito legal, bem interessante. E eu queria que você se apresentasse para as meninas, né? Por que você decidiu ser cirurgião Boa plástico? noite, Mari. Eu sou o Dr. Rolando Romero. Eu formei aqui em Medicina Geral na Bolívia, na Faculdade da Católica. Logo de isso, eu fui a morar no México para fazer 2 anos de medicina estética, né? Mas logo com o tempo fui dando-me conta que estética aqui na Bolívia não dava muito bem para mim. Então fui gostando de algumas coisas nas coisas de cirurgia estética e já aí foi que eu mudei para o Rio de Janeiro. Fiz cirurgia geral no Hospital Belfort Roxo e logo fiz os 3 anos de cirurgia plástica aí na Uniredentor, né? Com o Hospital Casa Evangélico. Terminei em 2021 e aí já na época do Covid, os lives iniciaram demais, os webinars dos cirurgiões plásticos. Então aí eu vi muito cirurgião plástico muito legal ensinando para gente e aí vi o doutor Alfredo Hoyos, o doutor Tiago Cavalcanti, o Steven Cohen. Então, eu gostei demais desses caras, porque são gente que já tem uma experiência muito grande. O Troias, o que é Lipo HD, o doutor Tiago Cavalcanti, que para mim é um dos melhores cirurgiões em mama, né? Que eu admiro demais, além do doutor Hoyos. E tem outros doutores aí no Brasil que eu gosto. O doutor Adelbar, que é um mestre na mastopexia em L. E o que faz o doutor Steven Cohen, que ele mora aí no Estados Unidos, né? Que ele também foi um aluno do Dr. Hoyos. Pega, pega, Já volto. pega, Continue pega, falando aí. pega, pega. Voltei. Já peguei 1 litro. Cara, eu me engasguei de novo. Então, você decidiu, você viu esses 3 grandes nomes, e esses 3 grandes nomes foram os que mais te inspiraram a fazer Sim, cirurgia plástica. a verdade, quando vim para o Brasil para fazer a especialidade em cirurgia plástica, o maior referente no momento era o Dr. Pitangui, né? E a verdade é que é outro cara que eu admirei demais. Eu tinha gostado de fazer cirurgia aí no Hospital Dr. Pitangui, né? Mas eu fiz aí com o Dr. Alberto Caldeira, né? Que foi um aluno do Dr. Pitangui, e o Dr. Resenji, né? Que ele já aposentado na Goiânia. Os dois bons cirurgiões plásticos.
E me conta, como que foi esse teu último curso que você fez, né? Você é o único cirurgião plástico na Bolívia que fez o Total Sim, Definer, né? exatamente. Eu fiz o Total Definer. Primeiro eu fiz o curso do Dr. Hoyos aí na Marina Médica, em Fort Lauderdale, onde ele apresentou para a gente tudo que era o Total Graft, né? Como ele ensinava para a gente a enxertar a gordura intramuscular. Já, além dos irmãos Oñates, que agora estão dando aí no São Paulo, o curso de B-Waist ou Barbie Waist, né? Ou a fratura das Uhum. costelas. Então, eu aí já tinha falado com a Joana para fazer o curso os primeiros dias do ano, né? Não, os primeiros meses do ano, fevereiro. Então, fui a fazer o Total Definer. Cara, é um curso muito, muito, muito legal, né? Não tem palavras para descreverlo, porque é muito amplo o que o Dr. Hoyos ensina para todos os colegas cirurgiões plásticos, né? Tudo que como vai fazer certo, que coisas não tem que fazer durante a cirurgia, para que a cirurgia seja muito legal. Sim, com certeza. E aprender com o melhor cirurgião plástico do mundo, né? O criador da técnica de lipo Não, HD. não Não tem, tem melhor, verdade, não tem né? melhor, né? Porque o Troyo, desde o início do curso, a parte teórica, e logo para entrar a parte cirúrgica, ele dá todos os conceitos e ensina tudo que é a anatomia, a dinâmica da musculatura, né? Como os tipos da lipo HD, desde uma lipo de básica, moderada a extrema, né? Definição. Então, ele dá todos os conceitos o sea, bem definidos. Uhum. E sobre o R24R, né? Você fez o curso com o Thiago. Você fez Eu quantos fiz, cursos? Você é o único na Bolívia com total sim, com eu sou o único R24R? agora, sou o único do R24R, né? Mas tem aqui um cara que ele faz o R24H, né? Que é diferente. Mas o curso do Dr. Thiago é um curso bem diferenciado. Quando eu cheguei ao curso dele aí no Camboriú, ele falou o R24R mudou a vida de todo mundo, né? O que é para os cirurgiões plásticos, e é verdade, porque antes eu fazia uma loja subglandular, então eu procurava dar uma melhora, porque a maioria dos pacientes falavam, eu quero um colo mais definido. Então eu não achava como fazer isso nesse momento, então até que um momento em uma das lives saiu o doutor Cheo falando, lembro que foi no SAPS, então aí tive muito interesse e fui procurando o número do doutor Cheo, até que um colega do Body School, o doutor William Pires, passou para a gente, né? Então aí eu falei para o doutor Cheo e ele me aceitou para fazer o curso, porque o doutor Cheo primeiro vai ver quem é você, onde que você formou, se você não teve algum problema, né, na justiça para entrar no curso. É bem correto, né, essa questão da escolha dos alunos do curso do Thiago. Não é qualquer cirurgião plástico que consegue entrar, né? Até porque ele recusa muita gente no curso. Então, se você foi aceito, realmente, né, Sim, tava na linha. a verdade é que eu fiquei contente com essa parte, né, de que ele falou, né, que ele não aceitava qualquer cirurgião e que não tivesse algum problema com a justiça, né? O mesmo é o curso do Dr. Hoyos, a Joana, que é sua principal a mão direita de ele falou a mesma coisa, eu não aceito qualquer cirurgião, quando eu sei que o cirurgião é bom, você entra no curso. Sim, não é só sobre ganhar dinheiro, mas é colocar pessoas que são boas e estão aptas para fazer Claro, isso, não qualquer cirurgião mais que tudo, plástico, né? o nome do cirurgião, né? Mais que todo o nome do cirurgião, porque você está representando ele, né? Você está representando o doutor Hoyos e o doutor Thiago. Uhum, corretamente. Agora, então, vamos falar sobre as tecnologias, né? Hoje você usa o argoplasma para fazer a retração da pele na lipoaspiração, Estou correto? usando algo, né? Eu vi usando aí o colega William, o que é o Renúvio, né?
mas nesse momento eu estava procurando, como se chama, uma coisa que tivesse mais força de retração. Então encontrei o argoplasma. Eu vi um diferencial muito diferente ao Renúbia. E a verdade é que a retração é muito, muito boa. É muito boa, mais que o Renúbia mesmo. Uhum. O tempo cirúrgico dele é o mesmo que A o verdade, eu Renúvio? passo uma paciente 10, 15 minutos na frente, no abdômen, e 15 minutos nas costas, né? Suficiente. A força de retração, como eu falei, é bem forte. E além disso, que a retração, como se chama? Não, causa uma inflamação bem forte. Então, não precisa como, passar muito tempo como passa você com o Renúbio. Interessante, porque o Renúvio tem que ir bem devagarzinho, né? Porque se o médico não tiver paciência para passar, ele não dá Exatamente. resultado, né? Sim. Eu já Infelizmente. tive alguns casos bem especiais, né? Que era entre um limite para fazer entre uma abdominoplastia ou passar o argoplasma. Eu tive um bom resultados com o argoplasma, até o ponto que eu coloquei algumas fotos de pacientes aí nas minhas redes sociais, no Instagram, para ver a diferença com o argoplasma, né? Uhum. Ó, a Mamá perguntou: a cirurgia plástica na Bolívia é mais barata É que um no pouco Brasil? mais barata. É um pouco mais barata, né? Mas isso é coisa de alguns colegas que estão dando bem de graça a cirurgias aqui na Bolívia. Então, eu estou tentando fazer uma diferença, né? Como os colegas aqui do Brasil, que cobram bem caro, mas que a verdade a cirurgia plástica é um luxo, né? Não, Uhum. Exatamente, e você oferece isso, ali. né? É um luxo, mas não uma necessidade. Exatamente. Ali voltando sobre o assunto que você estava comentando sobre o argoplasma, você usa dreno no pós-cirúrgico quando usa Não argoplasma? uso não dreno cirúrgico. O doutor Hoyos, ele não deixava o dreno cirúrgico, né? Então, eu igual aprendi desse jeito para não fazer dreno cirúrgico. Eu, ao dia seguinte da cirurgia, eu envio a menina para fazer o drenagem manuais, né? Então, ficam 10 dias com drenagem manuais e logo disso vão para fazer o que é aparatologia, né? O ultrassom, carboxiterapia, etc. Uhum. E você precisa, às vezes, puncionar essa paciente em alguns dias depois, ou não precisa fazer uma Em punção? alguns casos, quando a paciente chega com uma bola que parece que tem um jeito de água, eu pego uma seringa e aspiro, né? Quando fica com cerominha aí. Uhum, entendi. E o pós-operatório do argoplasma, ele é mais dolorido do que do Renúvio? Ele tem uma dor por causa que ele causa uma É, retração, né? Como que é o pós-operatório? O que que os as pacientes pacientes dizem? falam que sentem que arde demais, né? Tem uma sensação de queimação. Então fica mais ou menos 10, 15 dias essa sensação. Eu dou para eles medicações, corticoides, para que a gente não fique com muita inflamação. Uhum. Ah, sim, o corticoide ele diminui a inflamação. É bem interessante mesmo para um pós-operatório, né? O único problema é que ele dá uma Só inchadinha, né? dou Mas, uma a duas vezes. E fica inchado quando você dá demais. Sim. sim, é que eu comparei com a da minha mãe, no caso, mas então é bem menos a Sim, quantidade de ao máximo corticoide. duas vezes. Ao máximo, né? E logo já dou alguns anti-inflamatórios ou dou analgésicos mais fortes, né? Uhum. Qual que é a cirurgia que você mais faz Eu aí na estou fazendo o Bolívia? que é lipo HD, né? O R24 agora está bombando, porque o momento era bem difícil apresentar a técnica cirúrgica. Todas as pacientes falam, não, que eu vou sair com muito dor no peito. Então já estou apresentando mais casos, então a gente está interessado em o R24. Mastopexia, né? A clássica, o que é a T invertida, e o que é lifting facial.
lifting facial. Você fez alguns cursos, né, também, fora esses de contorno Sim, eu corporal, fiz né? uns de contorno corporal com o Dr. Saldanha e o Dr. Ventura, né? Em São Paulo foi em 2021, setembro. Y algunos en Colombia, en Cali, Colombia. Uhum. E desses cursos você conseguiu pegar um pouco da técnica do Ventura, um pouco da técnica do Royce, e daí você transformou na tua Eu faço técnica, correto? algumas combinações deles, né? Eu faço algumas coisas que o Dr. Ventura faz, algumas coisas do Dr. Hoyos. Então, você ao final é que faz uma customização da Lipo HD, né? Uhum. Entendi. E a paciente, ela pode estar fazendo uma lipo HD, lipo HD costumo de falar, né? Uma lipo HD argoplasma com R24R ou o tempo cirúrgico é muito Olha, grande? eu fiz outro dia uma cirurgia secundária. Eu fiquei quase entre 5 ou 6 horas, porque a cirurgia era uma cirurgia onde eu passava a cânula ia ficar em buraquinho, então tive que fazer com uma cânula bem mais delgada, né, bem mais fraca. Tardei demais, mas era para não deixar a paciente com muita regularidade, né? Mas o passar o argoplasma foi uma meia hora a mais, então foi 5 horas e meia, 6 horas para terminar a lipo de uma paciente de lipo secundária. Mas uma lipo normal primária eu tardo com o argo 4 horas e meia e o R24 1 hora e meia. Dá um tempo cirúrgico bom. Você comentou ali sobre as fibroses, né? Então a cirurgia secundária, ela é mais complicada de É tratar, mais né? As complicado, fibroses. Mas não impossível não, impossível. mas é um pouco mais complicado porque são cicatrizes antigas, né? Alguns casos, algumas pacientes que não fizeram um bom pós-cirúrgico, que é a coisa mais importante logo da lipo, então deixa muita cicatriz interna, às vezes sangram demais, né? Então a paciente, quando vai para a consulta, fala: Ah, mas eu fiz uma ou duas lipos. Então ela acha que fazer como melhor vai resolver a primeira dos outros dois, né? Então é bem mais complexo. Uhum. E o tempo cirúrgico também aumenta. E o ortoplasma, ele consegue tratar bem essas irregularidades? Ou às vezes é preciso fazer um Em alguns enxerto de casos eu gordura? já fiz enxerto de gordura, né? Em alguns casos eu operei duas amigas, as duas já tinham uma lipo anterior e foi bem difícil tratar, né? Porque você deixa a enxerto e logo disso você não pode mandá-las ela para fazer pós-cirúrgico porque senão o enxerto não vai prender. É. Complicadinho mesmo. Bem complicadinho. E associado à mastopexia, pode ser feita uma mastopexia junto com a Eu lipo? não gosto, porque são muitas horas de cirurgia, Mari. São muitas, né? Só uma lipo são 4 horas e meia e a cirurgião fica bem cansado. Então, eu prefiro fazer para um segundo tempo cirúrgico. Uhum. E também você não estando cansado, né? A cirurgia fica melhor. Se o cirurgião plástico vai lá e faz 8 horas de cirurgia, fica exaustivo. Então você às vezes não tá dando melhor numa cirurgia Tem muito longa, cirurgião né? que gosta de fazer muitas horas, né? Mas eu não gosto. Para mim, 6, 7 horas a mais, já o cirurgião às vezes nem está pensando o que está fazendo no momento, né? São muitas horas de cirurgia. O mais correto são 6. Eu fui a um congresso onde estava o anestesista do Dr. Hoyos, o Dr. Jorge Baiter. Ele sempre fala, o máximo para fazer 6 horas, sem problemas, né? Uhum. Mas que isso é arriscado, né? Eu, particularmente, eu também sou a favor de cirúrgicos curtos. Tem gente que faz cirurgia tripla, eu acho tão arriscado, né? E que nem a gente conversou. É um luxo a cirurgia plástica letiva. Não é uma coisa que você precisa, tem necessidade. Você pode fazer primeiro a lipo, daí depois você faz a masto e assim vai seguindo, né? E depois de quanto tempo a paciente pode operar? Por exemplo, eu fiz lipo, né? Depois de quanto tempo eu posso fazer uma Aos 3 meses, mastopexia? sem problemas, aos 3 meses, sempre. Uhum. E não interfere nada pela potência da anestesia? Uma anestesia agora, uma A anestesia verdade é que não, depois? não, porque já passou já um bom tempo desse primeiro tempo cirúrgico, então 3 meses eu acho bem legal.
eu aqui já tinha usado de uma amiga que um cirurgião plástico fez o seguinte: primeiro um dia lifting facial, ao dia seguinte ele fez a nariz, ao dia seguinte a pálpebra. Já na terça, na pálpebra, a paciente ficou bem mal, né? Meu Deus, que Sim, loucura, eu né? houvesse feito do seguinte jeito: pálpebra e lifting, e seguinte semana eu fazia a rinoplastia, né? Não um dia atrás Isso, do outro, né? Meu isso Deus do mesmo. céu. Eu acho que essa foi a história, uma das histórias mais loucas que eu já vi na vida. Sobre cirurgia plástica, meu Deus. Tem muita coisa louca, na verdade, aqui, quando você escuta algumas. Nossa, assustador. É, e a mulher, né? Depois que ela teve o bebê, depois de quanto tempo ela pode fazer a cirurgia plástica? Que ela pode fazer essa, essa Oito remodelação? meses a um ano, eu acho que é o legal, né? Às vezes, até 2 anos, né? Tem muita mulher que gosta de amamentar o menino ou a menina, então, às vezes fica com isso de que tem que ser 1 a 2 anos, né? Uhum. Qual a textura de prótese que você Aqui não usaria tem nela? muitas próteses para escolher, Mari, né? Tinha o que era o Sevin saiu do país. Eu escutei recente que a Motiva está saindo do país, então ficamos com três marcas: ISD, Amento e a Politec, que recém chegou na Bolívia, mas é bem cara a Politec, então as duas mais econômicas são a Amento e a ISD. A ISD é chinesa americana, mas as que eu uso E qual que é a é sua o que preferência? aprendi aí no curso do Dr. Cheo, né? É alta microtexturizada. Uhum. Da Mentor Mentor ou a chinesa americana, né? São as únicas dois que agora tem aqui na Bolívia. Aqui no Brasil, infelizmente, a Mentor saiu do mercado, né? Então, fez bastante falta. Que bom que você tem essa Sim, possibilidade de mas poder usar a muitas Mentor. vezes o problema aqui da Mentor é que só tem tamanhos bem grandes, né? Acima de 2,80, e a maioria das mulheres que estou operando tem 200, 220, 240, 260, mas quando eu quero fazer com uma Mentor tem 280, 300. Então é bem difícil para mim. Uhum. Ó, a Camila perguntou. Então, a cirurgia secundária é um desafio para o cirurgião, né? O resultado pode ser bom ou não. Isso? Cara, quando vão as pacientes na minha consulta, eu falo do seguinte jeito: eu posso fazer uma cirurgia para você, mas eu não vou te garantir que a cirurgia vai sair 10 de 10, né? Então, eu posso te dar um máximo de 5 ou 6. Se a cirurgia vai para 6, 7 ou 8, para mim é muito legal, mas eu não prometo nada para ninguém, porque, como ela falou, é um desafio mesmo. Uhum. Por isso que o Rolando ele sempre comenta, né? A nossa primeira live ainda foi sobre cirurgia primária. Que a cirurgia primária é o certo, né? Você acertou na escolha do cirurgião, né? E vai. Se a cirurgia secundária, ela já é mais Sim, complicadinha. cirurgia secundária é bem difícil mesmo, né? É um desafio, né? Ao ponto que se a paciente está sabendo o que vai fazer e o cirurgião está dando o melhor, né? Então a paciente vai amá-lo. Mas se a cirurgia sai mal feita, a paciente vai te queimar, né? Então você tem que ter certeza o que vai fazer. E é que uma boa escolha do paciente, que o paciente tem que entender que tudo está escrito, né? Aí no consentimento informado. Uhum. Em relação à prótese de recuperação em 24 horas, como que é feita essa técnica? Por que ela possibilita a paciente poder fazer movimento, né, logo após a cirurgia? Qual Tem que é a 14 diferença? pontos, né, que o Dr. Cheo ensinou para a gente, né, que são bem importantes. E essas técnicas ele aprendeu do Dr. Tebets, aí nos Estados Unidos. Então, ele fala de uma hemostasia prospectiva, né? Fazer todo o tempo hemostasia, vaso ou artéria que você encontra, você vai cauterizar. Você sabe que um sangramento causa um hematoma, o hematoma causa dor, né? Então,
você está fazendo do jeito correto. Então, você dentro da loja não tem nada de sangramento, nem coágulo ou hematoma. Então, aí fica uma loja limpinha. E aí, além disso, que você usa um funil para colocar a próteses e não está mexendo com a mão. Então, isso que faz que a cirurgia seja muito bem feita e sem dor, né? Além que é bom usar uma boa anestesia, que o Dr. Cheo sempre fala para a gente, tem que gastar o máximo para que a cirurgia seja muito legal e a recuperação para o paciente seja das melhores. Então, ele indica ativa, que é uma anestesia geral, né? Uhum. E essa anestesia geral, ela é... O que ela tem de diferente da outra anestesia? Que é também Acontece que geral. ele usa muito a ativa, né? É uma anestesia intravenosa. Então, aí o anestesista passa um medicamento que deixa o músculo soltinho. Então, por isso que você pode levantar e fazer a loja sem problemas, né? Por isso que fica sem nada de dor. E a paciente que fez essa cirurgia, ela tem que usar sutiã ainda ou tá liberado Não, sempre? eu faço sutiã, o brasier interno, ou sutiã interno, e a paciente fica liberada de usar sutiã o resto da vida, né? Isso é bom que tem o do R24. Uhum. E pode ser feito também um enxerto Quando de as gordura na mamas são bem mama? afastadas, sim, pode fazer uma combinação de enxerto de gordura com a prótese mesma, né? Então você está fazendo aí na prótese híbrida. Uhum. A paciente que ela fez a R24R, depois de quanto tempo ela pode voltar a fazer exercícios físicos? Ela pode pegar o bebê no colo? Porque muitas mães, né, depois de amamentar, elas vão lá e querem, né, colocar uma prótese de silicone. Só que tem um bebê. Pode pegar o bebê no Sim, colo claro, depois? a técnica foi feita para isso mesmo, né, para a mulher moderna. Então, você, ao dia seguinte da cirurgia, está fazendo atividades de casa, né, ou trabalhando no escritório. Então, você pode pegar até 15 kilogramos de peso sem problemas, né? Sem problemas. Uhum. Uhum. E a lipo, no caso, quanto que é o tempo de recuperação Por da lo menos lipo? uma lipo, os dias mais dolorosos são os primeiros 10 dias, né? Logo disso, 15 dias você volta à rotina normal e já no dia 30 você está liberado para fazer qualquer atividade. Uhum. E a paciente ela tem que usar placas, cintas, como que funciona? Como te falei, no momento, drenagem manual os primeiros 10 dias, logo vai acompanhado de uma cinta que é da compressão moderada, né? Não muito apertada porque pode estragar a lipo. E passados 10 dias já a paciente usa um cinto mais aperto, né? Para ir ajudando para não formar seromas. E é aí onde você usa a placa ou a tábuas. Uhum. E, e essas roupas de pós-operatório, elas têm que ser trocadas diariamente? Como que Os funciona? cintos vai ajustando com o tempo, né? Porque o paciente vai ir desinchando com o tempo. Né? Os primeiros 6, 7 dias são os mais críticos, né? Onde o paciente fala, estou vendo doloria doutor, eu acho que você nem aspirou, porque às vezes as pacientes se vê muito inchada e fica assim meia chateada, desse jeito, falando, o doutor não aspirou nada. E você tem que voltar a explicar para elas, não, está inchada, então vai diminuindo com o tempo. A partir do dia 20 você vai notando a diferença. Então aí você já vai ajustando o que é o cinto, né? Uhum. Mas eu digo assim, ela tem que lavar tem que ser sempre limpo, trocar a cada dia a peça, ou ela pode usar a mesma peça sem lavar por Depende vários da economia dias? da paciente, não? Se a paciente pode comprar mais de um cinto, beleza, né? Então, usa um dia um cinto, o dia que vai a moça para fazer a drenagem, ela troca, lava, etc, né? Mas se você não puder comprar dois cintos, então aí você, mientras a menina está fazendo a drenagem, alguém está lavando o cinto, né? Para colocar de novo. E ela pode ficar um tempinho sem a Isso cinta, mesmo. então. Ah, como? Como foi a pergunta, Mário? Uhum.
Então, assim, a paciente, ela tirou a cinta, ela só tem uma cinta. Aí ela lavou. Ela pode ficar um pouquinho sem ou é Não 24 pode horas ficar por um dia? tempinho, né? Nesse momento que a menina está fazendo a drenagem, alguém lavando, e aí vai secar, né? Rapidão. Mas depende da zona, porque aqui na Bolívia, agora aqui em Santa Cruz, a gente tem 38 graus. Então, esse cinto fica seco rapidão mesmo. Ah, aí fica seco, né? Aqui em Curitiba já, se você lavar. Agora tá melhor o tempo, né? Mas se pega o inverno aí, demora uns 2, 3 dias pra secar a roupa se você não colocar numa É mesmo. secadora. Ó, a frente, ela falou: tira a cinta, lava e seca no Isso secador mesmo, ela também. sabe. Ela sabe muito bem. Ó, a Cami mandou assim: o que fazer para evitar que a gordura para evitar que a gordura será absorvida após a enxertia? A paciente tem que ficar mais quieta ou tem que caprichar mais na alimentação ou independente do que isso? Olha, tem pacientes que eu faço enxerto de gordura, então eu dou uma dieta rica em proteínas, né? E pouco carboidrato. Então, além disso, tem que lembrar que tem que fazer academia para que a gordura fique bem preenchido, né? É bem importante a partir da academia. E a paciente que ela fez a lipo, depois de quanto tempo ela Ao pode mês voltar para mesmo, academia? sem problemas. Ao mês mesmo. Uhum. Mas achei bem interessante, eu não sabia isso. Eu conheço arroz, né? Tudo, mas eu não sabia que ele não usava dreno. Bem interessante, porque o dreno é uma porta Para de bactérias entrada mesmo. para Sim. infecções e tudo. Não, tem. Eu, por exemplo, eu não faria lipo por causa do dreno, porque já, nossa, me baixa a pressão, aquela bolsinha cheia de sangue, um caninho saindo do sangue, meu Deus do céu. Olha, tem cirurgiões que gostam de deixar 2 dias de dreno, né? Tem outros que não gostam. Eu não deixo. Eu prefiro deixar isso drenar sem problemas, né? A que a menina vai na casa da paciente e drene tudo que tem que sair, né? Porque todos os dias vai drenar, pelo menos são 15 até 20 dias drenando. Uhum. Então, no caso, até a tua cirurgia mamária, né, tua mastopexia, você também não usa Depende, dreno. depende. Ou Se é uma usa, redução mamária, sim, tem que usar, né? Mas quando é uma prótese pequena com uma mastopexia, não precisa. A doutora dele tem uma técnica uhum. interessante que se chama rede hemostática. Então, com essa rede hemostática, não usa o dreno. Ah, sim, aquela que fica te mostrando. Como é que é? Dorsval. Dorsval, Isso, que ele faz isso, é da isso cirurgia mesmo. facial. É até assustador você ver todos aqueles pontos, né? Mas Sim, é é super mesmo, dá uma eficiente. ajudinha bem grande. Uhum. E depois de quantos dias retirada essa A rede rede hemostática, o hemostática? terceiro dia, sem problemas de tira. Tranquilo. E dói pra tirar? Tem Não, vai anestesia? cortando os pontinhos, vão saindo. Uhum. Você indica para as pacientes que tiveram fibrose, um pouco de flacidez, fazer o uso de Sculptra, Radiesse, Morpheus, alguma coisa Para as assim? fibroses, olha, tem uns produtos bem interessantes. Não sei se em Brasil tem ou não, mas tem umas enzimas que são como as mesoterapias, né? Bem legais, que têm a capacidade de destruir a fibrose mesma, né? E além disso, acompanhá-las com radiofrequência, isso ajuda demais, né? E o que é a drenagens ou estimulações linfáticas, que também vão ajudar para deixar a fibrosinha mais fraca, né? Uhum. A paciente que ela fez a R24R, ela pode dormir Ok? de bruços? A paciente que fez a R24R, ela pode dormir de bruços? Depois de quanto tempo? Como que é? Olha, os primeiros dias a paciente vai dormir, né, com abraçada na almofada, né? Então, só isso, fica dormindo do lado até que a paciente já recupera. Não precisa gran coisa para a recuperação do R24. Uhum. E sobre as marcas de cânula?
É complicado de tirar marcas de cânula, principalmente na região do braço? Como que funciona? O que você faria para... Eu sei que a cirurgia secundária não é a tua preferida, né? Mas se você tivesse uma paciente que tem marcas de cânula no braço, como que você corrigiria isso? Primeiro, eu vou fazer com o Baser, né? Soltar com o Baser, que é a coisa mais importante. Se eu vejo que a paciente tem uma pele bem buraqueada, eu vou fazer um enxerto de gordura, né? Então, aí não faço muita lipo, é soltar a fibrose antiga e preencher com gordura. Uhum. E tem chance dessa gordura também ser reabsorvida com o tempo? Como que funciona? Sim, ficar Olha, tem uma defeituoso? coisa bem interessante. Na fase, a enxerto de gordura dura muito pouco. A verdade, não sei porquê, né? Mas no corpo é bem diferente. Pega muito, muito legal. Hoje, avaliei uma moça que eu operei, uma amiga. Ela tinha muito buraquinho no abdômen. Mas coloquei gordura, do jeito que aprendi do Dr. Steven Cohen. E a verdade é que ficou bem legal, né? Tem algumas irregularidades pequenininhas, mas não como tinha antes. Fica bem legal mesmo. Uhum. Eu não lembro quem é o Dr. Stephen Cohen. Não Ele é lembro. Ele é americano, americano? ele mora na La Jolla, em Los Angeles, né? Califórnia. Uhum. E no caso, ele é Ele, especialista em ele lipo, foi, ou é mais... ele está bem formado, não? Que é cirurgia da face, mas ele foi aluno do doutor Hoyos em Totally Fine. Uhum. E você conheceu ele através Não, do é Dr. um Hoyos? webinar durante a Covid, né, que ele saiu falando da técnica dele, o que é o Deep Plane, né? Além disso, ele tem uma técnica interessante de enxerto de gordura que se chama ITR, né, que é eh, enxerto de gordura para regeneração dos tecidos. Interessante. No caso, essa técnica dele de enxerto de gordura seria boa para as Isso marcas de mesmo. cânula Eu gostei também, né? demais dele. Agora ele vai ter um curso com o doutor, vai se chamar Total Face. Acho que deu uma Ah, cortadinha na tá. nossa live, né? Estaba falando, ¿no? Que el doctor Steven Cohen ahora va a tener como doctor Hoyos un curso llamado Total Face. Lembrei quem que é. Lembrei, ele é um dos maiores Sim. nomes, né? Eu confundi ele com o Rod. Sabe quem é Rod? ¿O cuál? Sabe? Aquele que também é de rosto? Rodrigues, Ah, não lembro qual o sobrenome. Roderick. Rod. Isso. É esse, eu confundi com esse, mas agora eu sei quem que é esse Steven Cohen. Eu estava comentando aqui, então, no caso, essa técnica do Dr. Steven, que é para enxerto de gordura, ela ajudaria a melhorar essas Sim, fibroses do ajuda, braço? porque primeiro você vai fazer uma liberação da fibroses e se a paciente tem muito buraquinho nos braços ou pele do abdômen, dá uma ajuda bem grande o enxerto de gordura, né, de GL, porque ele coloca enxerto de gordura em muitos planos, né? Uhum. E me diz uma coisa, por que acontece essas marcações de cânula no Porque o corpo? cirurgião muitas vezes faz muito superficial. Ah, cirurgia muito superficial, entendi. Isso acontece em pacientes mais magras ou pacientes mais atléticas? Qualquer paciente, pode ser magra, pode ser gordinha, mas pode dar. Uhum. Ó, a Cami perguntou se o Dr. Rolando atende no Não, Brasil. não, só na Infelizmente, Bolívia. não. Uhum. Nunca pensou em trabalhar A aqui no verdade não. Brasil? É que eu fiz minha residência que foi para estrangeiro, né? Formato estrangeiro. Então fui para fazer e já voltei no meu país, né? Uhum. É, E sobre a drenagem linfática, depois de quanto tempo a paciente tem que iniciar a drenagem Ao dia linfática? seguinte da cirurgia, ou mesmo, ao dia seguinte, né? Não tem que passar muito tempo, tem que iniciar o drenagem linfático manual, né? Para estimular e assim a paciente recuperar o mais rápido possível. Uhum. E qual que é o segredo para cicatriz Uma quê? perfeita? Para cicatriz perfeita,
receita? O Qual que é o segredo, segredo? fazer uma boa sutura e, além disso, ir acompanhado de alguns cremes, né? Ou fitas de silicone, ou fazer compressão na mesma ferida. Uhum. E essas pacientes que elas ficam, às vezes, com a cicatriz hipertrófica, tem como Mas corrigir isso? hipertrófica, muitas vezes com um bom laser dá bons resultados. Uhum. Laser de CO2 CO2? fraccionado, tem muitas marcas, né? Mas um CO2 fraccionado dá muito bem. Uhum. Você usa bastante. Qual laser você usa hoje no rosto para os Aqui eu pacientes? tenho um fraccionado, né? Um fraccionado que eu comprei na Coreia, que é muito, muito legal o aparelhinho, né? Então, eu uso, tem uma médico estético aí bem formada. Então, quando eu termino a cirurgia da face, eu deixo ela fazendo a parte do laser. Uhum. Interessante. A paciente, se ela engravidar depois da lipoaspiração, ela vai perder o Depende. resultado? Se a paciente tem uma boa alimentação, vai perder não, porque você lembra que o máximo que você pode engordar durante uma gravidez é até 8, 9 quilos. Acima disso, já o resultado vai embora. Uhum. E sobre a cirurgia das costelas, né? Você chegou a Sim, fazer eu algum fiz curso? o primeiro curso que foi aí no, como se chama? Com o doutor Olhos aí na Marina Médica. E aí os meninos, os onhates que agora estão aí no São Paulo dando o curso com o doutor Aguilar. Então aí ensinaram pra gente o que era a condrotomia, né? A fazer um corte com piezo cirúrgico. Uhum. E você já chegou a fazer Até essa o cirurgia em momento eu alguma tenho feito paciente? dois, né? É que quando fala que você vai fraturar a costela, a paciente já fica bem assustada, né? Não, não é fácil. Sim. Elas ficam, ainda tem muito medo, né? E preconceito em relação a essa cirurgia, mas que tem resultados Só com fantásticos. fraturar as primeiras duas costelas fica muito legal. Uhum. Em média, diminui quantos Ok? centímetros? Em média, quantos 2, 3 centímetros que diminui? centímetros. Mas é bastante. É bem notório mesmo. Uhum. Uhum. E essa cirurgia, ela pode ser associada a uma lipo, uma Sem problemas. abdominoplastia? Sem Pode problemas. ser Pode, qualquer. foi feita para isso mesmo, né? Os meninos ensinaram pra gente, né? Você pode associar isso mesmo para um abdômeno ou para uma lipo HD. Uhum. E você consegue fazer no tempo cirúrgico uma abdominoplastia Ok? junto com uma lipo? Você faz no mesmo tempo cirúrgico lipo e Lipo das abdominoplastia? costas, né? E na frente não, só abdominoplastia. Uhum. Porque o tempo cirúrgico acaba Isso sendo um mesmo. pouco Você pode altinho, né? lipoaspirar dos lados, né? Mas só para dar uma forminha, mas não pode lipoaspirar demais para não necrosar o retalho. Uhum. E no caso, essa cirurgia das costelas, dói Olha que ou as não? duas pacientes, Porque acho que isso é mesmo, né? Porque quando você fala, ai, não sei quem quebrou a costela, tipo, é uma dor horrível. Como que é essa eu cirurgia? uso o piezo elétrico, o piezótomo, né? O piezótomo usa energia ultrassônica, então só corta osso. Você corta osso e você fratura sem problemas, não causa dor nenhum. Então as duas pacientes só ficaram chateadas pelo uso do corsete, né? Só o corsete que fica aí apertando demais. É um corsete normal, igual aqueles que as meninas usam para Isso, afinar a cintura, isso ou é algum mesmo, específico isso mesmo. de cirurgia? O para afinar a sua cintura, ¿no? Para que as costelas fiquem Ah, no novo lugar, né? uhum, sim. E me diz mais uma coisa. No caso da mastopexia, você indica o sutiã cirúrgico no pós-operatório? Você pode usar, né? Sem problemas, né? Mas você lembra que já agora toda a cirurgia está feita com sutiã interno, já você logo disso já deixa de usar sutiã com o novo sutiã interno. Uhum. E a paciente, ela pode amamentar depois ou Ok? interfere a mastopexia? A paciente, ela pode amamentar depois ou o corte cirúrgico da Se mastopexia a interfere na menina amamentação? engravidar de novo, pode amamentar sem problemas, né? Não vai impedir em nada.
Uhum. E você também faz, no caso, a paciente teve bebê. A mama teve um pouco de queda. Você consegue só tirar a pele Sim, sem mexer pode, na pode prótese? ser feito sem problemas, tirar um fiozinho de pele, né? Uhum. Você faz uma mastopexia com uma recuperação mais rápida ou Não, não tem como? tem como, depende, né? A última que eu operei era uma moça que achei que a loja era feita embaixo da glândula, mas quando abri, a loja era reto muscular. Então, a recuperação foi boa mesma, né? Sem ter feito uma recuperação rápida. Uhum. Pode acontecer a paciente ter alergia aos fios de sutura? Tem uns casos, né, que pode ter essa reação, né? Então, a sutura dá uma reação bem forte e a ferida abre. Dá muitas vezes. Uhum. Entendi. Uhum. E daí como que é feito o tratamento nesses Em uns casos? casos, refazer de novo, né? Refazer de novo e usar outras suturas que não deem alergia para o paciente, mas as não estão saindo, são suturas bem legais, com muita pouca reação. Uhum. E sobre a alimentação no pré-operatório, ela vai interferir na cirurgia? A paciente ela deve comer coisas mais leves no dia antes da cirurgia ou pode comer qualquer coisa que não vai Pode comer interferir qualquer nada? coisa, né? Mas o mais importante para uma recuperação rápida é comer mais proteínas, né? Lembra que a proteína Uhum, estimula a formação do colágeno. uhum. E usar aqueles suplementos alimentares como colágeno em pó A verdade é que ajuda ou não, não? o colágeno em pó é só é só um marketing, né? Mas tem coisa mais como a vitamina C, tem para fazer o que é medicina ortomolecular, usando 10 gramos de vitamina C intravenoso, então estimula a mais o colágeno. Uhum. Ó, o Diário Cirúrgico perguntou: o doutor tem antes e depois no perfil do Instagram de lipo Tenho HD? sim, tenho. Você pode aí olhar meu site. Uhum. Inclusive, até já postei algumas Sim, pacientes do doutor rolando sim, aqui, né? já. Ele é muito bom. E por que que você decidiu fazer esses cursos, né? Por que que você buscou fazer esses Busquei cursos? porque todo cirurgião plástico eu acho tem que buscar aperfeiçoamento, né? Eu acho que é uma coisa que a paciente gosta, que em Brasil é mais importante o aperfeiçoamento. Tem muita paciente procurando cirurgiões plásticos, tem feito o curso do Troyos, né? Então, é o normal que a paciente veja que o cirurgião plástico está preparado todo o tempo e tem muito avanço na medicina. Uhum. Você pode associar uma cirurgia de blefaroplastia junto com a lipo? Pode sim. Não, Ou não tem tem sim. Às propósito? vezes, quando tenho esses casos, eu faço primeiro a pálpebra e logo já volto para fazer a lipo, né? Uhum. Pode ser associado também a uma rinoplastia ou Não, outro o tempo cirúrgico qualquer? é bem grande. Além de que se eu tivesse um colega que gosta, como eu fiz uma vez ao mesmo tempo, um cara fazendo a parte da rinoplastia e eu fazendo a lipo, né? Aí sim. Mas se você vai fazer sozinho, você fica bem cansado e já não dá. Uhum. E a paciente que ela faz a lipo, ela precisa ficar internada ou ela já tem Não, alta no tem que mesmo ficar dia? internado o dia seguinte, né? Tem que ficar. Uhum. Uhum. E o que que faz para evitar uma trombose, né? Uma O embolia mais importante pulmonar? é os exames pré-cirúrgicos, né? Eu peço todos os exames de rotina. Além disso, que eu peço o dímero D, né? Se eu vejo que o dímero D está um pouco alterado, eu peço uma ecografia Doppler de membros inferiores velhosos, né? Se está certinho, eu posso operar. Mas se tem alguma dúvida, mando para o vascular. E aí, se o vascular fala não opera o paciente, então a gente espera aguarda um bom tempo para operar antes de fazer uma coisa. O 24 horas antes da cirurgia, eu gosto de usar muito enoxaparina, 40 miligramas, né? 24 horas antes da cirurgia. E passar as 8 horas da cirurgia, eu dou 40 miligramas pelo menos 10 dias, para evitar a trombose. Uhum. Algumas
pacientes aqui no Brasil, não sei se aí também, mas elas usam o Clexane, né? Aquela Sim, injeção. Você também usa nas suas isso pacientes mesmo, aí? enoxaparina é Clexane mesmo. Sim, Que isso, isso nome! mesmo. Eu dou para elas. Eu dou, é obrigatório dar a heparina, né? Uhum. Em relação às pacientes que não são da Bolívia e gostariam de operar com você, como que elas devem se programar? Quanto tempo elas devem ficar na É, Bolívia? olha, o paciente chega aqui na Bolívia, então os primeiros 4 ou 5 dias a paciente vai ficar na rua, né? Movimentando-se. Então, ao quinto dia que eu opero, e aí logo da cirurgia, a paciente tem que ficar pelo menos 20 a 25 dias, pelo menos. É bem importante que a paciente fique aqui para evitar ir antes do tempo. Aqui tinha gente que chegava e ia aos primeiros 7, 10 dias, então aí dava alguma coisa. Mas para mim é bem importante que a paciente fique 20, 25 dias. Muitas vezes, para pacientes do Brasil, eu peço para elas que fiquem no Brasil operando. É bem melhor, né? Porque aqui van a gastar, além disso, van a gastar hotel, alimentação, etc. Uhum, entendi. Em relação às fibroses ainda, existe uma maneira de evitar essas É, fibroses? Eu sei que toda cirurgia causa fibrose, né? Mas o que fazer para evitar a fibrose? fibrose é inevitável mesmo, né? Como você falou agora, mas o tratamento pós-cirúrgico é bem importante. Procurar uma boa kinesióloga, né? Além de uma boa kinesióloga, uma boa doutora especialista em medicina estética da recuperação. É bem, o mais importante, porque se o pós-cirúrgico é mal feito, a cirurgia vai fazer um fracasso. Uhum. É, Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Nosso tempinho está quase chegando ao A fim verdade é que já. eu estou bem grato, não, aí com os professores do Brasil, né? Porque eu fui para aprender e a verdade é que aprendi demais com eles. Então, foi uma experiência bem grande estudar lá, fazer minha especialidade, conhecer gente muito importante da cirurgia plástica brasileira. Então, E eu e minha grande amiga Mari, que todo tempo está fazendo uma barrinha para a gente aqui da Bolívia, né? E que eu gosto demais de você, porque é bem legal. Você é das poucas blogueiras que é realista. Obrigada, Rolando. Também adoro você. Um prazer sempre estar com você. Parabéns também por você sempre buscar estar se aperfeiçoando, né? Tanto que é o único cirurgião plástico da Bolívia, né? Que tem o R24R e o Total Definer. Eu acho que o cirurgião plástico, antes de tentar fazer alguma técnica, ele tem que aprender com quem sabe, né? É muito fácil você ver o que está ali no livro, mas você ir aprender com quem realmente sabe é diferente. E, nossa, o Thiago Cavalcante o maior nome, acho, da cirurgia plástica brasileira. Ele é maravilhoso. Você aprendeu com o Rolhos, o maior nome da cirurgia plástica mundial, então você está no meio dos melhores realmente. Aqui surgiu só mais uma perguntinha. O que que Eu você gosto, acha do Sônia. ozônio? Eu gosto. Aqui na Bolívia eu uso muitas vezes durante o pós-cirúrgico, tanto para injetar na mesma zona, muitas vezes em caso de uma necrose, né? Dá um bom resultado porque estimula a circulação. E eu uso endovelloso, é um sorinho de solução fisiológica, né? Para ajudar a levantar a imunidade do paciente. É bom mesmo, é bom mesmo. Uhum. Aqui no Brasil ainda não está aprovado pela Anvisa, mas alguma coisa assim. Tem gente que. Eu não sei, pode não ser aprovado pela Anvisa. Não sei. Alguma coisa assim, sabe? Então as pessoas ainda têm um receio sobre esse ozônio. Mas então é isso, Rolando. Muito obrigada novamente pela live. A gente vai deixar a live salva aqui no perfil e também vai estar lá no YouTube. Vocês podem pesquisar o meu nome e o nome do Rolando. Já tem todas as nossas lives lá, que são acho que umas 3 ou 4, não sei. Três. É bastante. Aqui é só mais. Apareceu mais 2 perguntas antes de Claro, terminar a live. Ozônio ou câmera câmara hiperbárica é hiperbárica? muito melhor, né? Dá uma recuperação muito boa. Em casos de necroses bem fortes, é uma das melhores
indicações, né? Dar uma hiperbárica, mais que o mesmo ozônio. Só que a câmara hiperbárica é um aparelho bem grande e é bem caro mesmo, né? Aqui em Curitiba acho que custa R$ 500 a sessão, se eu É não isso me engano. mesmo. Aqui na Bolívia são R$ 1.000, né? Sim, é bem mais Ah, caro. E o Sony é bem mais barato, não? Estamos falando uns $30, R$ 150. Sim, nossa, bem baratinho mesmo. é De mil mesmo, para é mesmo. 50, né? A Mari Lúcia perguntou ainda se você usa o ozônio na Pre- prevenção. Ó, a Camila falou que é 250 em Curitiba, a câmera hiperbárica. Depois me fala onde que é esse preço pro dia que eu precisar, porque uma vez eu pesquisei, né, pra minha mãe era Eu, R$ 500. eu Achei acho bem, que com né? o tempo vai Mas baixando. melhor que Com o tempo vai mil. baixando, na verdade. Ali você usa o ozônio como Não, prevenção ou precisa não. não? Depende. Se a paciente tem alguma área de necrose, você vai usar. Se não, não precisa. Uhum. Mas então é isso. Boa noite, meu amigo querido. Tudo de bom para você. Conversamos e quem não conhece o Dr. Rolando aí, siga ele que ele é maravilhoso. Melhor cirurgião plástico que Graças, tem. minha amiga querida Mari. Muito obrigado por tudo. Um Um beijo beijo, e boa noite a o todos e mesmo até para amanhã você. que a gente passou Se pela nossa cuida. live. Forte abraço. Tchau, Boa tchau.